Filomena. Boa tarde. Boa tarde. Filomena. No caso da Filomena, a Filomena começou efetivamente a sentir coisas diferentes, vamos dizer assim, muito cedo. Sim. Tinha quantos anos? Assim que se recorde. Talvez 7 anos, mais ou menos, 8. 7, 8 mais anos. ou menos. O que é que se recorda de sentir nessa altura? Medo. Medo de mudar de sítio da casa. Nunca, não ia de uma divisão para a outra sozinha. Sentia presenças. Sentia presenças? Sim. E então, se me fugir, pronto, eram sempre assim situações difíceis. Difíceis. Sim. Ou seja, a memória que tem desses tais 7 anos era de, no fundo, tudo a assustar. Sim. De ter medo de tudo, até de circular dentro da própria casa. Sim, dentro de casa. Quando me diz que sentia presenças, que tipo de presenças? O envolvimento à minha volta, parecia que me tocavam. Assim, sensações dentro desse género. E partilhava com alguém? Sim, aliás, a minha mãe e o meu pai apercebiam-se, porque eu não ia sozinha. Eles estavam na sala, eu não ia ao quarto, nem a outra divisão sequer, sozinha. Tinha que ir comigo. Mas dizia-lhes que sentia que estava ali alguém ou alguma coisa? Sim. E os seus pais Pronto, não ligavam muito. Não achavam que era fantasia de criança? Sim, sim, ou normal numa criança. Portanto, isto foi aos 7 anos. Depois, como é que as coisas foram evoluindo? Pronto, fui uma criança perfeitamente normal, fora toda essa situação. Entretanto, mais tarde tive problemas físicos, inclusivamente deixei de andar. E tinha quantos anos quando aconteceu isso? Fátima, é difícil, mas aí 10 anos, talvez. Mas deixou de andar como? Estava a brincar com amigos cá fora, porque antigamente brincávamos todos cá fora nos pátios, não é? Todos juntos. E estava a brincar e de um momento para o outro sentei-me e não me levantei mais. Mas as pernas não mexiam? Não mexiam. Fiz exames, a minha tia na altura era médica, com a minha mãe, dei a fazer exames, nunca foi encontrado nada. Pronto. Ou seja, nunca encontraram uma explicação porque é que esta menina de repente deixou de andar? Não. Mas tal como deixou de andar também assim voltou a andar? Sim. Quanto tempo depois? É assim, Fátima, eu isso já não me recordo. Não se recorda? Não se recorda. Mas não foi tipo em 2 dias ou 3 uma situação e outra? Não se lembra? Não tenho essa noção, não. A única coisa que sabe é que nunca se percebeu porque é que deixou de andar e também não se percebeu como é que voltou a andar. Exatamente. Bom, esta situação aconteceu então um bocadinho mais tarde. Os seus pais tinham alguma ligação ao espiritismo ou não? Não, zero, nada. Zero. Bem. Não eram muito ligados. Então, Era depois católica, deste... a minha mãe. Sim. O seu pai era católico e a sua mãe também? Também. A partir ou seja, depois desta experiência que me relatou agora, o que é que foi acontecendo? Fui tendo alguns desmaios do Também nada. inexplicáveis? Sim. Inclusive estava no liceu, tinha sintomas de desmaio, tinha que vir para casa. Assim, em situações perfeitamente normais da vida, pronto. Mas fui andando. Uma vez fui levada para um médico, estava com taquicardia, seguida depois de hipocardia. Pronto, fui tendo assim situações que nunca foram explicadas. Ou seja, teve várias situações inexplicáveis pela sua saúde. Sim. Portanto, quando fazia exames não se percebia nada? Nada. Estava tudo bem? Estava tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus estava tudo bem. Bom, a verdade é que estava tudo bem. Os tais medos que me falou, que sentia nestas tais idades tão precoces, desapareceram com a idade? Penso que foram desaparecendo, sim. Ou seja, deixou de ser tão... Sim, depois quando comecei já a entrar naquela fase da adolescência, sim, esses medos já foram desaparecendo. Ou pelo menos eu conseguia controlá-los, não é? Ou seja, já não era uma coisa que lhe causasse tanto sofrimento. Sim. Mas é quando entra ali na adolescência, por volta dos 14 anos, que talvez cansada de não perceber o que se passava, que a Filomena começa à procura de respostas. Sim. Por onde é que começou à procura de respostas? Para perceber que pessoa é que era? Achava que era diferente. Que pessoa é que eu sou? Não, o que eu achava... Eu também não pensava muito nisso. Pronto, de facto sentia algumas coisas diferentes, mas
pronto, não tinha, e nessa altura não se falava muito Nestes temas, não é? Só achava que não havia muita lógica nós nascermos, vivermos cheios de problemas e morrermos e as coisas ficarem assim. Para mim não tinha lógica, tinha que haver mais qualquer coisa. Então tentei procurar, na altura também não havia muita informação, não é? Mas ainda consegui alguns livros na altura, fui lendo pouca coisa, mas pronto, foi correndo. Mas aquilo que foi lendo era minimamente esclarecedor? Ou seja, fazia-lhe algum sentido? Dava-lhe algumas respostas? Coisas sim, outras não. Pronto, mas fui passando, passei e fui andando, não é? Entretanto, um pouquinho mais tarde, tinha alguns desequilíbrios de humor, de facto, também. Passava de bem disposta para mal disposta, crise de choro. Assim do nada também? Do nada, sim. Pronto, não era muito agradável, não é? Até que a uma altura, porque sofre, não é? Não é muito normal, não é muito agradável ter estas mudanças repentinas de humor pronto, e decidi que se calhar era melhor ir a um psiquiatra, porque eu sofria com aquilo, não estava bem, não é? Como é óbvio. Entretanto, uma amiga minha, que frequentava um centro espírita, convidou-me a ir. Eu inicialmente não fui porque tinha medo, pavor. Sei lá, imaginava que estava lá alguém que me ia bater, que me ia dar chapadas, eu sei lá o que é que eu... Era complicado. Entrava à direita e saía torta, já vá. Pronto, tinha mesmo muito medo. Nada disso, como é óbvio, não é? Mas até que, pronto, continuei e estava em sofrimento e acabei por ir. Mas antes de me falar dessa experiência de ir pela primeira vez a um centro espírita, a sua mãe chegou a levá-la a uma vidente. Sim. Tinha quantos anos quando a sua mãe levou uma vidente, na esperança de ter aqui uma resposta? Fátima, penso que, assim, eu em termos de idades tenho alguma dificuldade, mas, sei lá, 16, 15, Foi antes da idade 16, adulta? Sim, foi antes da idade adulta. Sim, sim. Portanto, a sua mãe levou a uma vidente e o que é que a vidente disse? O que é que se passava Pronto, disse consigo? que eu tinha mediunidade e que poderia fechar a morada. Como Tinha cofre aberto. Exatamente, pois, é a mesma coisa. Ou seja, que recebia o espírito de outras pessoas. Explicou-lhe minimamente o que era isso? A senhora explicou? Penso que não. Se explicou foi à minha mãe, eu Não prestou grande atenção. Não prestei. E essa pessoa deu indicação para alguma coisa ser feita para supostamente corrigir o que se passava Sim, à consigo? minha mãe, sim, mas eu também não me lembro o que foi, sinceramente. Mas a sua mãe deve ter cumprido à risca o que ela disse. De certeza. Porque a minha mãe, de facto, isso metia-lhe alguma confusão. Portanto, a sua mãe pensou por si, por não, deixa-me cá cumprir o que esta senhora disse, que isto vai resolver, mas não resolveu nada. Não, nada. Nada. Portanto, continuava com estas tais oscilações de humor, estas, no fundo, reações onde não se reconhecia, mas que tinha consciência que não eram muito adequadas. E depois deste convite da sua amiga para ir a um centro de espírita, rejeitou, porque tinha muito medo. Foi ainda necessário esperar muito até ter, enfim, a coragem de dar esse passo, de experimentar e ver o que se passava? Penso que não, uns meses, talvez, 2, 3 meses. Portanto, ainda não era adulta. Ela insistiu. Sim, aí já era adulta. Aí já era adulta. Ela insistiu, pronto, eu acabei por ir, porque de facto estava em sofrimento, não era normal. Traduza-me lá o que é isto de estava em sofrimento, para as pessoas perceberem, Filomena. O que é que sentia? Era uma dualidade, percebe? Está-se bem, depois deixa de estar, depois são crises de choro, percebe? Que não Parecia uma montanha russa, não é? Sim, sim. E sentia-se na montanha russa o dia inteiro. Sim, exatamente. Então, quando finalmente entra num centro espírita, o que é que encontrou? Olha, encontrei estudo, principalmente. As pessoas estudam muito a doutrina, não é? A doutrina espírita. Sim. Para entender o que é que está a acontecer connosco, que não é nada do especial, do outro mundo, é uma coisa perfeitamente normal, só que tem que ser educado e tem que ser orientado. E foi isso que eu encontrei, foi essa orientação. Mas o que é ser educado e orientado? Foi a Filomena a aprender a fazer o quê? Ou passar a fazer o quê, Filomena? A perceber a lidar com estas situações, não é? Com o estudo que é dado, fomos aprendendo, a orientação que é dada, e vamos aprendendo a controlar e a serenar. Ou seja, a mediunidade deixa de ser... a mediunidade deixa de causar sofrimento. Exatamente. E passa a ser uma coisa que, bem orientada, com as ferramentas certas... É uma vida perfeitamente normal. perfeitamente normal. E foi o que aconteceu desde então até os dias de hoje. Sim.
Mas hoje, ou seja, quando faz as suas visitas, e sei que o faz com regularidade ao centro espírita, o seu a que vai é de que região? É Coimbra. Coimbra. Que trabalho é que faz neste momento lá? Recebe, eu não sei se a palavra está acertada, se recebe espíritos, não sei, tem que me ajudar para poder lá verbalizar as coisas da melhor forma. Como é que faz? Pronto, Fátima, é assim, eu faço, sim, temos a parte mediúnica, as sessões mediúnicas, que são trabalhos privados para pessoas que estão adequadamente preparadas para estarem lá. Sim, faço trabalho médio. É isso que faz com as pessoas que frequentam o centro, não é? Este trabalho médio. Sim, não só, mas também. Mas também. E é gratificante para si, Filomena? Muito. Muito. Sente que faz a diferença na vida destas pessoas? Sim. Ora bem, nós temos na primeira fila o José Lucas, há muito tempo que já não via por aqui. José, boa tarde, bem-vindo. Que é membro do Centro Espírita das Caldas da Rainha. E eu peço ao Zé que explique melhor este trabalho, em que a Filomena hoje não, já há uns anos esta parte, se sente não só tão envolvida, mas também muito satisfeita por o fazer. Que trabalho é este que faz quem aprende a doutrina? Este caso é muito interessante porque está a multiplicar-se muito atualmente na sociedade. Temos tido, sem qualquer análise estatística, mas do ponto de vista empírico, temos tido a constatação de que as pessoas dos 40 anos para baixo estão a desabrocharem, na sua grande maioria, a mediunidade ou um sexto sentido ou a percepção extrasensorial, como os cientistas dizem. E o que aconteceu com a Filomena é o que acontece com a maior parte das crianças atualmente e dos pais. Isto é, crianças começam a dizer que veem vultos, que identificam vultos que às vezes não conheceram, por aí fora, e os pais desconhecendo, infelizmente o último sítio onde vão é ao centro espírita. Primeiro vão aos bruxos todos, aos cartomantes, aos tarólogos, aos médiuns comerciantes, intoxicam as crianças com antipsicóticos, antidepressivos, etc. E depois vão ao centro espírita em causa de desespero. Era muito importante quando os pais, quando acontecesse isso, mesmo que os pais não acreditem, que não contrariassem os filhos e que procurassem um centro espírita idóneo que não cobre dinheiro nem dinheiro. No site da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal encontram lá mais de 100 centros espíritas em Portugal. O país inteiro, sim. E levarem o filho ou a filha para terem orientação, inclusive a frequentar grupos de jovens da sua idade, que aprendem a lidar com isso com uma grande naturalidade. A última coisa que se deve fazer é levar, por exemplo, a um psiquiatra ou um psicólogo que não conheça a vida para além da morte. Porquê? Porque ele vai analisar a criança apenas como um aglomerado de células e vai intoxicá-la quando ela não precisa. Felizmente, hoje em dia, já temos os psicólogos da área transpessoal, que acreditam que somos um ser humano composto de espírito, corpo espiritual e corpo físico. Temos psiquiatras que já são espíritas e que, se aparecer uma criança dessas, a única receita que dão é, olha, leve a um centro espírita, um grupo, integre e explique, e as coisas funcionam. Agora, para ser mais assertivo em relação à sua questão, este sexto sentido que todos temos, né, quando começa a desabrochar, ele não nos causa sofrimento, como foi referido. O sofrimento advém de nós não sabermos lidar com ele. Né? Então, o centro espírita é essencialmente uma escola, onde nós vamos encontrar pessoas como nós, uns mais novos, outros mais velhos, uns com mais características mediúnicas do que outros. Vamos aprender a lidar com essa faculdade para que sejamos nós a controlá-la e não ela a controlar-nos a nós. Assim como nós aprendemos a falar, como somos crianças, aprendemos a ouvir, aprendemos a cheirar, a tatear, etc. É mais um sentido. Quando alguém descobre a mediunidade, descobre que afinal nós somos imortais. Descobre que afinal existe uma razão para a vida. Né? Descobre que a reencarnação é uma realidade. Descobre que a lei de causa e efeito é outra realidade. Isto é, nós semelhamos, colhemos, aliás, o que semeamos nesta vida e em vidas anteriores. E como era importante transmitir esta mensagem à Assembleia da República, e não só em todos os países, aos nossos políticos e banqueiros.
Se eles acreditassem na reencarnação, não fariam o que fazem hoje, mas pronto, a vida irá ter com eles. Agora, o importante no centro espírita existe para quê? Às vezes as pessoas questionam-se, mas se as pessoas não cobram, não aceitam dinheiro, porquê é que lá andam? Porque já alguém fez isso comigo. Né? E não é essa passagem de informação, de ferramentas. E se alguém não tivesse feito isso comigo, não me tivesse dado a mão, provavelmente eu hoje estaria num hospital psiquiátrico, eu ter-me suicidado, não faz a mínima ideia. Quem diz isso diz outras pessoas. Então, quando nós começamos a percebermos, por exemplo, estes desmaios que a senhora contou, acontece muito frequentemente, outros tipos de sensações desagradáveis, etc., que aparentemente são patológicos, se for um médico que não conheça a espiritualidade, diz que é uma doença do sistema nervoso, dá-lhe um calmante, um antidepressivo, e a pessoa vai andar toda a vida nisto até que, se não acontecer uma coisa pior. Então, o conhecimento da doutrina espírita dá-nos uma nova perspectiva de vida, que não é mais uma religião, não é mais uma seita, é uma filosofia de vida, é uma espiritual, aumenta a nossa espiritualidade. E faz com que, ao fim de alguns anos de estudo, 2, 3 anos, a pessoa já sinta que tem essa capacidade, não é? Aconteça o que aconteceu com a Filomena. No caso da Filomena, que ela leva uma vida normal. Muito bem, já vamos voltar a falar com o José Lucas. Filomena, efetivamente, isto tudo começou já há muito tempo, ou seja, quando a Filomena entra num centro espírita, depois seguiu a sua vida normal, de trabalho, de constituição da sua família, etc. Foi fácil para o resto da família perceber que era aqui que estava a encontrar as respostas que precisava? Não, porque eles viram a diferença, não é? Foram percebendo a diferença e aceitaram. E neste momento o meu marido trabalha também no centro, faz parte também. Mas no caso do seu marido, acabou por conhecer a doutrina espírita só através da Filomena? Sim. Portanto, ou seja, não era por alguma necessidade dele que ele já tinha conhecido, foi através da Filomena. Sim, e ao princípio ele fazia-lhe um bocadinho de confusão, a ele? Não, ele acabou por aceitar bem. Acho que estava assim mais preparado para entender. Não houve. E colabora neste momento também no centro. E, portanto, vocês fazem isso, no fundo, como fazem os dois, não há aqui a necessidade de andar de justificar o que quer que seja um ao outro. Vocês compreendem o trabalho que cada um faz. Sim, claro. Filomena, e para si, o que é que significa? Porque há pouco o Zé dizia que, no fundo, isto que fazemos e que fazemos gratuitamente, fazemos porque um dia alguém também fez connosco. E eu pergunto como é que é para a Filomena sempre que chega alguém novo, provavelmente tão assustado como a Filomena estava quando lá entrou. Como é que é para si, quando recebe uma cara nova, vamos dizer assim? Olha, normalmente nós temos sempre alguém que está à porta a receber alguém que vem de novo para tirar exatamente esses medos. Falamos normalmente, explicamos o que é que vai acontecer e as pessoas aí já começam a ficar à vontade. Aliás, o ambiente é um ambiente perfeitamente normal, alegre, sem problema. E hoje é uma mulher de bem com a sua mediunidade? Sim. Bem resolvida com ela? Sim. Muito bem. Filomena. Conceição. A Conceição, posso estar se calhar a exagerar, mas no seu caso, e pensando no testemunho há pouco da Filomena, teve a vida um bocadinho facilitada porque lá em casa os seus pais já eram pessoas que tinham contacto com a doutrina espírita. Sim. O que é que a senhora se recorda de pequenina? Ou seja, relativamente a este contacto que os seus pais tinham com a doutrina espírita, o que é que se recorda? É assim, o meu pai fazia parte de um grupo espírita. Tinha amigos, tanto no Cartaz como em Santarém. E abriram em Santarém o primeiro grupo espírita de lá, o primeiro centro espírita. E foi fechado. Naquela época, a PID não deixava e começaram a fazer as reuniões em casas particulares. Na minha, nos outros amigos, às vezes no Cartaz, outras vezes em Santarém. Eu só me lembro de ser pequenina e às vezes acompanhar a minha mãe e o meu pai. Não era sempre, eles deixavam-me com alguém em casa, mas quando não havia hipótese eu ia. Eu ia e assistia. O que é que assistia? O que é que se recorda? Assistia a reuniões em que as pessoas estavam sentadas à volta de uma mesa, como se fez até há bem pouco tempo. Presentemente essas reuniões já não são à volta de uma mesa, mas pronto, é mais ou menos tudo assim ali sentadinho à volta uns dos outros. E então eu assistia a essas reuniões em que alguns espíritos apareciam e falavam por intermédio dos médiuns.
E eu aprendi, pouco a pouco, a que aquilo, apercebi-me, aliás, que aquilo era uma coisa natural. Eu nunca tive medo. Eu estava sentada ao lado da minha mãe. A minha mãe estava numa segunda fila, era como se fosse uma pessoa que estivesse a assistir, não fazia parte propriamente do grupo de médiuns, como o meu pai, e, portanto, eu estava ali ao lado da minha mãe, dava-lhe a mão, ela dava-me a mãozinha, e eu não tive medo nunca. E foi assim que eu comecei a achar que aquilo era uma coisa natural e que não metia medo a ninguém. Até porque a Conceição, como foi habituada de muito pequenina, aliás, como me está a dizer, ainda por cima com companhia de pai, com companhia de mãe, parecia que ele era um ambiente seguro como outro qualquer, não é? Sim. Absolutamente seguro. Absolutamente. E nada assim lhe fazia confusão. Não. Eu pergunto se no seu caso, Conceição, depois, à medida que foi crescendo, se foi sentindo alguma coisa que ele levasse a pensar, espera, porque se calhar também eu tenho alguma coisa para me juntar aos meus Exato. pais, não é? Por incrível que pareça, não. Nada? Não. Eu, na minha adolescência, até casar e tudo, eu sabia que aquilo era uma realidade. Eu não dizia que acreditava. Eu tinha a certeza. Portanto, aquilo para mim era natural, era verídico, tudo. Só que achava que era espírita e dizia às outras pessoas que era espírita, apesar de não conhecer nada da doutrina espírita porque nunca tinha estudado. Ou seja, dizia que era espírita só por afinidade dos pais. Exato, pronto. Mas não sabia nada. Nada, Isso foi até uma certa idade. até uma certa idade. Mas é muito curioso, porque no seu caso não havia manifestações de nada, não é? Muitas vezes as pessoas falam de coisas que já viviam, etc. No caso da Conceição, não. Não. Nada? Não. Então, onde é que este quadro se alterou? Não tinha uma mediunidade ostensiva, portanto não andava por ali a sentir, a ouvir, nada. Era... Os seus pais, sim. O meu pai era médium, mas o meu pai só nas reuniões. É que ele fazia, era médium de psicografia, portanto o meu pai escrevia. A sua mãe, não? Minha mãe não. Não. Então, quando é que este cenário se altera? Quando é que, das duas, uma, ou alguma coisa acontece com a Conceição, ou a Conceição começa a olhar para a doutrina espírita de uma forma diferente? Houve uma altura, ainda era bastante nova, que a minha mãe começou-me a dar, não livros propriamente para estudo, mas romances espíritas, livros antigos, bem antigos, que eu comecei a ler e achava interessantíssimo, achava lindo, achava maravilhoso e era foi aquilo que eu comecei a ler. Só mais tarde achei que realmente precisava de ler outras coisas que me metessem mais dentro da doutrina e me explicassem as coisas que afinal eu não sabia nada. Pronto. Isso foi já depois da minha mãe partir. Foi que sentiu essa necessidade? Foi. E então comecei à procura. Eu tinha-os lá em casa, era só uma questão De os ler, de os ler. conhecer. Mas essa abertura eu não tinha, porque eu tinha um bocadinho de receio. Eu olhava para o Livro dos Espíritos, que é o livro mais bonito que há, que é o que explica a doutrina espírita, que é o que nos ensina tudo. Eu olhava para aquilo e dizia assim: Livro dos Espíritos, meu Deus, isto mete-me medo. Isto deve ser tipo bruxaria. Apesar de eu saber que não era bruxaria pela minha infância. Mas pronto, aquilo foi assim um bocadinho Foi uma difícil. luta. Foi uma luta. E recorda-se até que idade é que as coisas decorreram deste modo? Aos 20 e tal. Até aos 20 e tal anos. Pois. Isso quer dizer que depois de deixar de acompanhar os seus pais, não passou a ir sozinha até aos 20 e tal anos? A um centro espírita? Não. Afastou-se. Afastou-se. Entretanto, criou a sua própria família. Sim. Como é que o seu marido via estas questões do espiritismo? Quer dizer, quando casámos, meu marido era católico praticante. E, portanto, não achava graça nenhuma quando eu falava nisso. Pouco a pouco foi-se habituando a ouvir o meu pai, que o meu pai às vezes dava-nos grandes secas a mim e ao meu irmão. E, coitadinho, ele tinha a melhor das boas vontades. Claro. E pronto, ele aí começou a ouvir muita coisa. E começou a ver que realmente havia ali qualquer coisa... Não era assim tão que não era assim tão esquisito, tão estranho. E pronto, e foi ouvindo aquilo que eu comecei a aprender e começava-lhe a dizer a ele. a partilhar com ele. Comecei a partilhar. E ele foi aceitando plenamente tudo aquilo que eu lhe dizia, tirando realmente ilações da parte dele e também começou a ler algumas coisas.
Agora, isto foi até mais ou menos perto dos 30. O que é que aconteceu aos 30? Comecei a sentir que realmente havia qualquer coisa à minha volta que às vezes não funcionava assim tão bem como até ali. Como por exemplo? Certas sensações que eu tinha, certas coisas que realmente me fazia lembrar muito uma pessoa que já tinha partido, que poderia até nem ser o meu pai ou a minha mãe. Eu não sei bem o que é que me aconteceu. Eu sei que comecei a sentir necessidade de ir mais longe, de ir propriamente a um centro espírita e de começar a assistir às palestras, a frequentar cursos e a aprender um pouco mais não, a aprender porque pouco sabia. Não sabia ainda. Exato. Ou seja, isso foi uma necessidade, na verdade, esta necessidade foi motivada por, de repente, reconhecer que havia uma estranheza qualquer na sua vida. Havia ali coisas que não sabia explicar. Talvez. E se não sei explicar isto, só sei que estou diferente e alguma coisa está diferente na minha vida, talvez ali eu tenha as respostas. Claro. E foi à procura dessas Claro, respostas. fui. Quando começou a estudar a doutrina espírita, Conceição, essas respostas vieram com rapidez? Para si as coisas começaram-lhe a fazer sentido ou não? Começaram. Eu já lá tinha aquelas basezinhas de pequenina. Tinham ficado, e claro. penso que isso que me ajudou a não me fazer impressão, a de não ter medo, a de aceitar plenamente e a de entender, principalmente o entender, que nem para toda a gente é fácil. E hoje como é? Quando vai ao centro, o que é que faz? Que trabalho é que faz? Olha, eu frequento o centro. Dou uma ajuda em qualquer coisa que seja preciso. Nós não sabemos o que é o qualquer coisa que seja preciso, tem que explicar. Pronto. Dou as boas-vindas às pessoas que lá vão. Pergunto muitas vezes, não é o atendimento, porque o atendimento privado é feito por pessoas que fazem aquele trabalho. Eu não faço. Mas colaboro no passe espírita, e colaboro principalmente na reunião mediúnica. Então espera. Zé, o que é o passo espírita? Depois já vamos à reunião mediúnica, para nós percebermos. Passo espírita, poderemos fazer uma comparação com a transfusão de sangue. Quando alguém está debilitado que necessita de uma transfusão de sangue, muitas vezes nós estamos debilitados, o nosso campo energético, aquilo que vulgarmente se chama aura, né? Estamos desvitalizados. Então o passo é uma transmissão de energias espirituais e biológicas. Há uma mistura de energias que são trazidas do mundo espiritual juntamente com as energias do passista, que vão refazer o campo energético, ativando aquilo que os orientais chamam chakras, nós chamamos de centros de força, que são uma espécie de vórtices energéticos que às vezes, vá lá, entopem, passa a expressão, e nós ficamos sem forças. Então, fazendo essa limpeza, entre aspas, da aura, no sentido popular do termo, a pessoa rejuvenesce e melhora. E essa atividade é muito útil. Na reunião mediúnica ou na reunião de desobsessão, é quando se pede ajuda por alguém que está ausente, que frequenta o centro, que tem um problema de interferência de ordem espiritual, e se procura falar com esses seres espirituais que muitas vezes andam à nossa volta e esclarecê-los para que eles sigam os guias espirituais, aquilo que os católicos geralmente chamam os anjos da guarda, que são seres como nós, para outros planos de vida. Há um livro que, se me permite divulgar, que eu trago aqui para oferecer à Fátima Lopes, que se chama Reencarnação no Brasil. É um livro científico do engenheiro Nani Guimarães Andrade, que foi editado pela Federação Espírita Portuguesa recentemente, aqui da Amadora, e que podem adquirir a um preço barato de 10, 12 euros, 10 euros, salvo erro, e que é muito bom. São casos de crianças que se lembram de vidas anteriores, estudados cientificamente e feitos de uma maneira em género de romance. Então, são factos espíritas que demonstram a imortalidade da alma e de que há vida para além da morte. Já agora, a talho de foice, foi mera coincidência, o tema que estão aqui a falar, a mediunidade, será o tema central das 14ª Jornadas de Cultura Espírita do Oeste, em 22 de abril, nas Caldas da Rainha, onde tentaremos ter connosco uma pessoa que sei que gosta muito de si, que a senhora gosta muito dele, já cá esteve, Divaldo Pereira Franco, que nos seus 90 anos continua a divulgar o espiritismo pelo mundo inteiro, gratuitamente.
Bom, isso é um acontecimento, não é? Vai ser realmente um acontecimento importante. Eu queria ainda perguntar outra coisa, Zé, que também me parece importante os nossos espectadores perceberem. Quando aqui se fala neste trabalho na reunião espírita, enfim, serem ouvidos, conduzidos determinados espíritos, uns porque efetivamente, enfim, não encontraram o seu caminho. Eu gostava que explicasse isto um pouco melhor, porque às vezes assusta, as pessoas não percebem, mas que tipo de espíritos é que nos visitam? Mas são espíritos maus? São espíritos bons? São pessoas, só nos visitam espíritos de pessoas que nos querem fazer mal? Percebe? Eu gostava que explicasse isto um bocadinho para se tornar mais claro. Esse intercâmbio é permanente, existe aqui à nossa volta. Aqui à nossa volta estão seres espirituais a assistir, alguns a ajudar, alguns às vezes a tentar interferir e por aí fora. Então, o médium entra num estado alterado de consciência pela concentração, pelo treino, que é um estado perfeitamente natural. Como o sono é um estado modificado da consciência. O médium entrando nesse estado alterado de consciência, sem perder a lucidez, né? O seu campo espiritual, o seu corpo espiritual expande-se. Ele começa a captar a percepção, começa a captar os sintomas de alguém necessitado que porventura ali esteja, ou de algum espírito bom que venha deixar uma mensagem, uma psicografia, uma mensagem pela fala, às vezes fenómenos de efeitos físicos, cheirinhos a perfume, etc., a flores, por aí fora. Uma maneira de a espiritualidade dizer, olha, nós estamos aqui convosco. Então, o objetivo da mediunidade é demonstrar às pessoas que a vida continua, que nós somos imortais. Ora, se nós conseguirmos esse desidrato, que é mostrar às pessoas que a vida continua, todo o nosso paradigma de vida muda. Curiosamente, o Dr. Ian Stevenson, que não era espírita, foi o maior psiquiatra do mundo, que pesquisou 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas anteriores, casos científicos em todo o mundo, durante 40 anos. Ele disse na Casa do Médico, no Porto, em 2002, na simpósio Há Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, que hoje em dia qualquer pessoa pode acreditar na reencarnação com base em factos científicos. E quando essa realidade for incorporada no dia-a-dia das pessoas, haverá uma revolução superior, com um impacto superior à da Revolução Industrial. Isto porquê? Porque imagine, Fátima, imagine que a partir de hoje todos nós tínhamos consciência da reencarnação, que vamos voltar e que vamos colher o que semearmos hoje. O racismo deixa de fazer sentido, a xenofobia deixa de fazer sentido, a diferença de sexo, que agora chama-se de género, mas eu não tenho género, tenho sexo, a diferença de sexo deixa de fazer sentido, as diferenças sociais deixam de fazer sentido e mais, isto é fundamental hoje em dia, que é uma questão de sobrevivência. Né? As pessoas deixam de destruir o planeta porque sabem que vão reencarnar e vão encontrá-lo como estão. Ou seja, muda efetivamente a forma como cada um está na vida. Sem dúvida. E muda a maneira de percepcionar a vida e a partir daí a pessoa deixa de ser tão ansiosa, deixa de ser tão gananciosa, porque sabe que esta reencarnação é uma etapa da vida imortal ao longo dos milénios. Ou seja, que outras etapas viram aí. Conceição, como é que a Conceição vive a sua parte espiritual hoje? Ou seja, quando hoje pensa na doutrina espírita, como é que se define a Conceição? Uma mulher realizada, para já? Sou, sim. Uma mulher realizada? Sim. Uma mulher feliz? Claro que sim. Adoro o trabalho que faço. E principalmente das coisas que eu faço no Centro Espírita e que mais satisfação, que mais alegria, que melhor me sinto é a reunião mediúnica. Eu saio de lá absolutamente feliz e realizada. Normalmente o meu marido está à espera de mim no carro e eu chego ao carro e digo: João, foi tão bonito, correu tão bem. Eu venho feliz daquele trabalho. Mas vem feliz porque sente que fez diferença na vida de alguém? Sinto. Nós normalmente, não é só gente má que aparece, espíritos que nos aparecem. Aparece gente sofrida, gente que não sabe o que lhe aconteceu. Eles pensam que estão vivos. Que partiram, mas não sabem. Não sabem. Eles veem isso com o seu corpo. Eles acham que estão no mundo, que a família não lhes liga. E, portanto, nós só pequeninas conversas que possamos ter com ele ajuda-os. E depois o trabalho maior não é nosso,
é dos espíritos superiores que estão à nossa volta, que são os guias da reunião. E depois nós sentimos uma amizade, porque aquele trabalho é um trabalho, não é uma doutrinação, é um trabalho de amor. De entrega. De entrega, absoluta. E nós, quando sentimos que alguém fica feliz porque lhe demos uma pequenina orientação, uma pequenina coisa, É uma gratidão muito grande. é uma felicidade muito grande. Muito bem. Conceição, quero agradecer também o seu testemunho, ouvi-la aqui no nosso programa. Zé, mais uma vez, obrigada também por todos os esclarecimentos, e foram muitos esta tarde. Posso só dizer 2 uma segundos, sim. coisinha rápida? É muito interessante isto que a senhora disse. Nós estamos a coligir todo um conjunto de factos. São esses espíritos que se manifestam, muitas vezes dão a sua identificação ao lugar onde moram, que nós desconhecíamos por completo. Estamos a fazer um livro que se chama Factos Espíritas em Portugal, bem documentado, catalogado, que teremos todo o prazer em oferecer depois aqui à equipe do Muito Carlos bem, Lua. muito bem. Muito obrigada. Desde já, antecipadamente agradeço. Muito obrigada. Um aplauso para os dois. Obrigada.